Bom, então, bem-vindo, Rafa. Acho que não é a primeira vez que a gente faz alguma coisa junto e certamente não será nem de longe a última. A Rosa Marti encontrou uma maneira de se manter em luta nesse momento de coronavírus, que é fazendo uma série de transmissões ao vivo. A gente já falou sobre economia, já falamos sobre o SUS, né? Vamos hoje falar um pouco da questão da moradia, amanhã também com a Samara. Nós vamos receber as meninas do Elos na quarta-feira, e na quinta a gente conversa com o Vicentinho, com o deputado federal, para falar dos direitos trabalhistas. Sexta-feira a gente recebe o médico pneumologista Biratã para falar um pouco também do SUS, um pouco não muito, né? Que também é uma luta que se intensifica agora. E hoje o que a gente se propõe a discutir é a questão da moradia, né, frente ao coronavírus e todas as políticas públicas aí que envolvem, né, essa questão. Então, eu sou a Gabi Ortega, todo mundo me conhece da Rosa Marti, estamos aqui com o Rafa, e queria que você se apresentasse, e vamos nessa. Legal, Gabi. Obrigado pelo convite. Eu acho que... bom, dá boa noite aí para as pessoas que já estão ao vivo também, nos acompanhando. E eu acho que a gente está descobrindo uma ferramenta muito legal, né? A gente faz os nossos debates, as nossas reuniões para discutir, né, os problemas da cidade ou problemas relacionados às nossas atividades de profissionais e de militância. E acho que uma das coisas que a gente está descobrindo, né, que a gente não trabalha com mídia ou, né, não trabalha na área, mas que dá para fazer muita coisa dessa forma online. Acho que a gente vai, daqui para frente, aproveitar muito mais essas ferramentas também. Estou muito feliz de poder participar. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou arquiteto urbanista, sou professor da Faculdade de Arquitetura da Católica de Santos e estou à disposição para a gente bater um papo aí sobre as periferias da cidade em face ao problema que a gente está vivendo hoje, né, da pandemia e as questões de isolamento, enfim, estou à disposição. Legal. Rafa, eu acho que para começar, para dar esse pontapé inicial, eu queria chamar a atenção. A gente que discute moradia, a gente sempre diz que a moradia ela é a porta de entrada para os outros direitos. Ela é um direito previsto na Constituição, né, previsto nos organismos internacionais, nos tratados, e ela é a porta de entrada para a saúde, para a educação, para tudo. E aí eu acho que essa crise escancarou isso, né? Porque como que a gente vai falar de saúde numa moradia, às vezes de um cômodo, sem saneamento básico, enfim. Então, acho que devia começar por aí, que é a moradia digna, né? Sim. Bom, estou passando aqui o link para um amigo, acho que tem muita gente pedindo para entrar, e aí eu estou passando aqui para algumas pessoas que acho que vão participar. Bom, é isso, Gabi, a moradia ela é um direito garantido pela Constituição. No Brasil, a gente sabe que esse direito, né, ele não é muito atendido, o governo não atende de uma forma satisfatória, e isso se reflete na realidade das periferias brasileiras. Eu acho que toda pessoa que acompanha minimamente os problemas, né, das cidades no país sabe que a gente tem aí grandes periferias urbanas e cujas pessoas, os moradores, não têm direitos garantidos, e num momento como esse, né, de pandemia e dos problemas causados tanto pela doença quanto pelo isolamento social, ou a falta de condição de se isolar, né, vai mostrar um pouquinho mais dessa face ingrata, né, das nossas cidades.
E como você falou, né, essa coisa da porta de entrada, eu tenho conversado com algumas lideranças comunitárias, tenho contato com pessoas que moram, né, em favelas, em cortiços e nas palafitas também, e a gente tem visto como é difícil essas pessoas conseguirem se organizar não, né, mas cumprir de forma adequada o que o poder público vem pedindo, né, para o conjunto das cidades, como se todo mundo morasse de uma forma digna e com salubridade. A gente estava batendo um papinho aqui, né, antes de começar, e a gente, por exemplo, como que a gente caracteriza, né, os assentamentos precários, as favelas e os locais impróprios para habitação? Para o lado de fora dessa moradia, a gente tem falta de infraestrutura, né? O que é isso? Falta de saneamento básico, falta de acesso à rede de água, falta de esgoto, né? De rede de esgoto, falta de condições adequadas de drenagem de água das chuvas, que também muitas vezes trazem doenças. E para o lado de dentro da moradia, né, da casa, aí a gente tem um problema da precariedade da construção ou da precariedade das condições dessa habitação. Então, esses locais, eles tendem a ser muito mais adensados, ou seja, muito mais gente morando, né, em menos espaço, ou seja, são espaços onde a aglomeração das pessoas é muito maior, e dentro da casa, da moradia, a gente tem problemas diversos, né, a falta d'água em um momento como esse, assim, é uma questão muito grave, né? A gente está pedindo, né, a sociedade pede para as pessoas para lavarem as mãos, manterem a higiene, e a gente não se dá conta que tem uma série de locais onde a água nem chega. A gente eu vi uma matéria essa semana que mostra que o coronavírus, ele fica na água do esgoto por até 11 dias. Sobrevivendo. Então, se a gente não tem um saneamento adequado, essas pessoas vão estar de alguma forma expostas. Nos cortiços, a gente tem a questão muito grave da umidade, do mofo, né? São os lugares com maiores índices de casos de tuberculose, né? Por falta de insolação, de ventilação, isso dá problema respiratório, isso dá muito problema de pele, né? E, então, se doenças que em locais da cidade onde a ocupação urbana é mais adequada, a gente nem imagina, né, ter contágio, né, a gente tem muita doença grave que essas pessoas de periferia até hoje sofrem, e com esse medo, né, com essa coisa do contágio ser muito rápido e fácil do coronavírus, essas pessoas ainda vão passar por mais esse sofrimento, ou seja, acumular os problemas, as carências que elas já estão expostas no dia a dia, que elas convivem há muito tempo, e com mais essa questão do coronavírus e da gravidade ou da forma como ele se espalha, né, de forma muito rápida. Parece mentira, né? Nós somos uma economia, já fomos melhor, mas ainda somos um país, né, de relevância mundial. Nós temos 30 milhões de brasileiros sem saneamento básico, né? É um número surreal, né, para um país como o nosso, e até porque saneamento básico também está previsto, né, Rafa, em lei, também é uma diretriz da nossa Constituição, e ainda que a gente não precisasse de uma lei para garantir que todas as pessoas tivessem um saneamento básico digno. E também na nossa conversa anterior, a gente estava discutindo uma coisa que eu acho que é muito interessante, a despeito do poder público, né, e das políticas públicas que ficaram um pouco, ainda acho que não chegaram nas periferias, como a gente tem visto eles se organizando, né, como está tendo uma mobilização e uma organização das próprias periferias, Paraisópolis, acho que você também falou um pouco disso. O que você tem sentido, assim? Você acha que eles estão realmente
fazendo por eles o que o poder público também não deu conta de fazer? Eu considero isso uma realidade, assim, a maneira como as periferias elas conseguem se organizar de uma forma mais rápida. Eu acho que isso é justamente pelo histórico de carências, né, que eles estão sempre expostos, e não só, né, por um caso como esse, porque se a gente pegar hoje a organização, entre aspas, né, dos bairros de classe média, é no sentido de gritar pela janela quem está andando no calçadão ou está na rua com cachorro e gritar e mandar para casa, né? Mas ainda é uma posição muito individualista, assim, né? Não sai na rua para não me prejudicar. Enquanto que nas periferias, nessas comunidades mais simples, o sentimento e a disposição em as pessoas se auxiliarem, se ajudarem é muito maior, de forma cooperativa, né? Tanto na forma como eles se organizam para disseminar informação sobre os perigos da doença, como eles sempre fizeram, né? Campanhas e divulgação de como evitar, porque eles estão sempre expostos a uma série de doenças, né? Quanto a botar a mão na massa e dividir o pouco que tem e se organizar para deixar o espaço, tanto o espaço público do entorno, das vias, um pouquinho mais adequado, quanto também nas suas condições, ainda mais quando as condições de moradia são condições coletivas, né, em espaços que mais de uma família ocupa e se dividem. Então, essas formas colaborativas de organização estão muito mais já enraizadas neles, né, e isso quem trabalha, né, eu trabalho com periferia, com comunidades que lutam por moradia digna há quase 15 anos, e isso é uma coisa que eu posso falar, assim, com muita certeza, que a capacidade de organização deles é muito maior nesses momentos, né? Por isso que a gente viu, né, você me passou aquele vídeo das lideranças em Paraisópolis se organizando coletivamente para difundir informação, tomar conta de X número de casas numa mesma rua, e perguntar se as pessoas estão com algum tipo de carência ou com falta de algum insumo. No Rio de Janeiro, eu já vi uma notícia das comunidades estarem se organizando para limpar e desinfetar as ruas, né? Como eles já estão muito mais acostumados a não depender do poder público, porque eles sabem que o poder público demora muito para chegar lá, quando chegam, essa coisa do não ficar esperando ajuda de fora, para eles já é uma coisa muito comum, então eles se organizam sim. Sim, essa questão do Paraisópolis, depois eu vou postar aqui nos comentários para todo mundo assistir. Eu fiquei realmente bem impressionada, eu acho que vale a gente falar um pouquinho. Eles organizaram 420 líderes, que são chamados os presidentes da rua, e cada líder vai cuidar de 50 casas. E a tarefa desses líderes é levar a informação, conscientização para cada casa, ver se precisa de alimentação, se precisa eles têm também a distribuição de cesta básica e marmitex, e se também tem alguém que está muito doente, precisa ser encaminhado ao posto de saúde, esse líder também tem que fazer essa comunicação. Como não chega o SAMU, né, até a liderança de Paraisópolis fala que o SAMU não entra lá, então eles estão cobrando que tem uma ambulância própria para eles, específica, e que se não tiver, eles vão alugar, e eles fizeram um espaço de acolhimento, não é um hospital de campanha, mas é um espaço para essa pessoa que tiver que ficar em isolamento, ela não estiver se sentindo bem, para ficar ali. Fizeram uma cozinha comunitária, e tem carro, faixa para informar, e tudo feito pela própria comunidade, né? E aí ele encerra o vídeo também falando que até agora o governo não fala na palavra favela, e que já tem política para salvar banco, para salvar shopping, para salvar comércio, mas para uma política pública para
para a favela, para as comunidades, ainda ninguém falou. E aí, falando de políticas públicas, a gente tem aí um vácuo, né? Que a gente também podia discutir um pouco isso aí, né, Rafa? Tanto as políticas, os equipamentos públicos que, numa hora dessa, deveriam estar mais atuantes e não estão. Como é que você está vendo isso? Só para complementar, Gabi, antes de entrar nesse tema aí, que também é super relevante, né, porque a gente vê a maneira que o Estado se porta, né, o governador, o prefeito aqui da cidade, quando, para falar para a classe média, para falar para empresário, o governo federal falando para banco, e a falta total, né, de sensibilidade para se tratar com essas pessoas que vão ser a ponta mais sofrida aí dessa pandemia, com certeza. Mas eu estava vendo aqui uma notícia, no Rio de Janeiro, na favela lá na Santa Marta, na comunidade, os moradores, eles criaram fizeram um equipamento por conta própria e começaram a testar isso no sábado, que é um equipamento para higienizar, desinfetar as áreas comuns da comunidade. Então, Santa Marta já está com 36 casos da doença, conforme a matéria aqui do G1, né? E os voluntários, as próprias pessoas que moram lá, começaram a se revezar para desinfetar as vielas, as escadarias, né, os acessos, as áreas que as crianças brincam, mobiliário ou objetos que são largados, né, nos espaços lá da comunidade. Então, caminhão-pipa, eles alugaram. Em Paraisópolis, eu vi que ele estava até se cotizando para contratar médico para deixar lá dentro. Sim. Então, isso mostra duas coisas. Uma é que a informação ou a ação do governo é feita de forma diferente, com muito mais descaso nesses locais mais simples. E, por outro lado, as famílias já estão muito mais acostumadas, né, a estar a Deus dará, a não ter apoio, a não ter Estado, né, a não ter poder público, e então tem uma capacidade muito maior de organização. Vamos lá agora para essa sua fala, né, da falta de poder público nesses locais. A gente, primeiro, tem questões, assim, das carências históricas que essas pessoas estão expostas justamente por não ter uma moradia digna, né? Então, a gente falou um pouquinho já da saúde, né? Como é que a gente vai querer que as pessoas fiquem em casa 40, 50 dias? Se ficar em casa, muitas vezes, aumentar as chances de problema de saúde, como a gente comentou aqui, dos cortiços e nas palafitas. Então, as comunidades, elas têm também uma característica que ficar o mínimo possível dentro de casa, né? E eles têm o hábito muito maior de ficar nos poucos espaços comuns das comunidades. A molecada fica na rua jogando bola, brincando, porque a condição dentro da moradia é muito ruim. E a gente estava conversando aqui antes, né? Essa coisa da quarentena e do isolamento também traz outras consequências. Eu dou aula numa faculdade particular que eu tenho a condição de dar aula aqui por essa ferramenta que a gente está usando agora, né, para os meus alunos, porque todos têm a condição de ter um acesso a uma internet, a estar online num horário específico, a ter um computador, né? Mas se a gente for pegar, por exemplo, como que se discute educação, num momento como esse, por exemplo, nas escolas públicas municipais e estaduais, para as crianças que estão lá no ensino básico ou no ensino fundamental, né, sabendo que muitas dessas crianças que moram nas favelas não têm, às vezes, nem um quarto, às vezes, nem uma cama para ela. Como é que vai se discutir educação com isolamento social, se eles não têm um acesso ao computador, acesso à internet? Ou seja, a gente pode cravar com certeza que enquanto a gente estiver em fase de isolamento, ou se isso persistir, ou a gente tiver fases
de isolamento e liberação, e aí 1 mês de isolamento, mais 2, 3 meses de liberação, e se a gente tiver um processo de outras fases de isolamento, de acordo com o aumento da doença ou dos casos, como é que fica o ano letivo dessas crianças? Não tem acesso. Né? As escolas desses locais já são muitas vezes impróprias, que dirá ter aula em casa, não vai ter. Então, isso a médio prazo vai acarretar em alunos tendo que refazer o ano no ano seguinte, né? Os alunos que estão no ensino médio, que vêm de escola pública, que vão fazer Enem, vão estar muito prejudicados, né? Porque também muitos deles não vão ter acesso à internet, à aula presencial. Algumas universidades públicas já estão cancelando as aulas, porque os alunos das universidades públicas, e eu sei porque eu tenho um irmão que dá aula numa universidade pública em São Carlos, e lá eles estão suspendendo as aulas, e isso deve ser geral, né? Ao contrário do que o senso comum, algumas pessoas que não têm informação dizem, não é só gente de classe alta e gente que tem dinheiro que cursa universidade pública, tem muito aluno de universidade pública, ainda mais, né, com as ações afirmativas aí dos últimos anos, as cotas, tem muito aluno de baixa renda que não vai ter condição de continuar a faculdade ou de acompanhar as aulas à distância, porque não tem o mínimo de infra. Então, isso dentro de uma favela é potencializado, né? Não dá para pensar. Fora, e aí a gente pode falar das outras políticas públicas, né? Semana passada, eu conversei com o Givanildo, que é uma liderança lá da Lemoa, ele falou que quando começou o prefeito baixar decreto para fechar órgão público e fechar a prefeitura, o CRAS, né, que é o centro de referência lá de assistência social do bairro, fechou e os funcionários foram mandados para casa. Né? Então, o centro de referência de assistência social dos bairros, né, que tem o objetivo de levar informação, orientação e conversar com a comunidade sobre maneiras de tentar minimizar, né, os problemas relacionados à doença, e muitas vezes é o único local com funcionário público de apoio para essas famílias, fechou, né? Então, é uma carência total de poder público. Ele e outras lideranças já comentaram que não tem qualquer orientação da prefeitura nesse sentido. Eu moro no Gonzaga, e no Gonzaga a gente tem visto uma série de picapes da Guarda Municipal, com megafone, carro de som, pedindo para as pessoas ficarem em casa. Né? Quando eu contei isso para o Givanildo aqui na live, ele deu até risada, ele falou, nossa, sério? Porra, sabe, assim, são duas tantos, é impressionante como a propaganda da prefeitura é uma para quem mora nos bairros da praia, e a maneira como a prefeitura se porta é uma nos bairros da praia, e outra totalmente desumana e inadequada nesses bairros mais periféricos, né? Sim, sim. E a questão da educação, que acho que você falou bem, eu me preocupo bastante com o próximo Enem. Eu acho que a gente já vai ter pelo menos 2, 3 anos ou mais, que todas as conquistas que a gente teve ultimamente de jovens carentes entrando nas universidades, isso vai retroceder, porque a gente já estava retrocedendo com o atual ministro, e essa pandemia escancarou mais, então eu acho que a gente vai retroceder a uma década, né? E também tem a questão da merenda, né? As crianças, a gente sabe que muita criança vai para a escola para comer a merenda. Isso, e agora não tem. E aí você poderia ter o CRAS para administrar isso, ver o que eles estão precisando, encaminhar. E aí o CRAS fecha, né? Então, assim, essas mães e pais das periferias, eles já pararam de trabalhar por conta, ou porque foram afastados, ou são diaristas que não tem mais o dia para trabalhar, ou outras funções, e ainda fica com as crianças em casa, que é mais uma despesa, né? E a gente eu vi uma movimentação da Telma para liberar algumas cestas básicas, mas, no geral, a gente não viu uma grande discussão sobre isso, né?
o que fazer com essas crianças e com a alimentação dessas crianças. Então, é muito complicado. E a gente não... às vezes a gente faz alguns comentários e as pessoas acham que a gente pega muito no pé, né? Mas, por exemplo, na semana seguinte da quarentena, né, o prefeito já estava sentado com a associação comercial e os comerciantes todos preocupados. Não é que também não seja importante, é importante. Esses comerciantes, né, os empresários da cidade, eles geram emprego, eles têm uma série de famílias que o trabalho deles paga os salários, e muitas dessas famílias, inclusive, moram nessas comunidades, né? Mas a gente não vê nem sinal, por exemplo, do prefeito anunciar que vai sentar com lideranças dos bairros para discutir as carências, que são carências mais prementes, né? Agora, numa live de 1 ou 2 dias atrás, que o prefeito veio dizer que vai repassar recurso para as famílias dos alunos da rede municipal, e aí era um valor que variava aí de R$200, acho que para as crianças de menor faixa etária, e a R$126 para as crianças de maior faixa etária, sendo que eu acho que o Estado ia complementar, ia dar metade, o município metade, mas assim, a gente já está em quarentena há 15 dias, esses 15 dias, né, sem resposta, traz problema para as famílias. Primeiro, isso, como você falou, né, muitas vezes as famílias, elas têm a única opção para trabalhar, deixando as crianças o dia inteiro na escola e sabendo que elas vão se alimentar lá. A gente sabe que as famílias que moram nas favelas, nas comunidades, as pessoas que trabalham, elas têm baixa qualificação técnica, o trabalho informal é muito alto, então se eles têm que parar de trabalhar porque eles têm as crianças em casa, eles não vão gerar renda, mínima que seja, né? A quarentena pede para que quem possa ficar em casa fique, e a gente sabe que é muito difícil para essas pessoas que trabalham no dia para pagar a comida do dia, não tem condição de ficar em casa 2, 5, 15 dias, né? Então, eu até peguei uma notícia aqui que eu já tinha visto na semana passada, ela é de 28 de março, do El País. Bom, existe o Data Favela, já ouviu falar, Gabi? O Data Favela é um instituto muito legal, que foi criado há alguns anos, né, para levantar dados das favelas, das periferias brasileiras, aonde muitas vezes o poder público não consegue nem fazer pesquisa censitária de dados socioeconômicos, né, e fala que, sem ações específicas, 86% dos moradores de favelas vão passar fome por causa do coronavírus, né? Então, tanto pela perda da condição de trabalho, né, e que é informal, e que muitas vezes é precário, e também por conta das crianças dessas comunidades que passam o dia em casa e passam o dia com a comida na barriga que é dada pela escola. Sim. Então, por exemplo, a gente não vê a rapidez como que se dá a resposta para banco, né, do governo federal, por exemplo, para liberar logo esses R$600 aí para essas famílias. Né? O presidente, ele, inclusive, quando aprovou a medida no Congresso, ele fez veto, aí o negócio tem que voltar para o Congresso para votar o veto, ou seja, isso tinha que ser uma ação emergencial, sabe? Tinha que passar esse recurso para os municípios poderem liberar esses dinheiro de uma maneira mais rápida, e aí o presidente fica discutindo se libera a igreja e lotérica como atividade essencial. Então, assim, é uma inversão de valor e de falta de sensibilidade gigantesca e que traz problemas, e a gente fica discutindo, né, que também é legítimo, né, o que a gente vai fazer daqui 1 a 2 meses, se a gente não conseguir trabalhar e tal. Essas pessoas, elas estão discutindo as horas que elas não têm o que comer, quando que elas vão pegar esse dinheiro, as pessoas vão passar fome, sim. Então, o que a gente mede em meses, a economia vai demorar 6 meses para se recuperar. Bom, eu acho que se essas pessoas demorarem 6 meses para
receber auxílio do governo ou algum auxílio que realmente dê resposta para as carências deles, a gente já matou, né, um monte de gente lá, já morreu mesmo. Não, eu acho que é questão de um mês, né, Rafa? Essas pessoas não aguentam um mês sem uma ajuda emergencial. Não aguenta 15 dias, né? Você tem um contingente nas periferias que elas comem amanhã com o que elas ganharam hoje, né? E às vezes as pessoas não entendem o que é essa realidade. São pessoas que vendem as coisas nos semáforos, camelôs, enfim. Elas literalmente é o dinheiro de hoje para comer amanhã. Se não tem hoje, não tem amanhã. É isso. Ó, eu estou vendo aqui, Gabi, a Ana, que está ouvindo a gente, é uma amiga minha, ela disse que, na realidade, esse cartão alimentação das famílias, para as famílias que têm criança na escola, é a prefeitura com empresários da cidade, não tem nada a ver com o governo estadual. Tá. Então, assim, é uma ação, o empresário dá 100, a prefeitura dá mais 100, e faz mas é muito pouco, né? E outra, parabéns para os empresários que entenderam, né, esse problema e estão tirando do bolso. Agora, cadê o poder público, cadê o Estado? Né? E a gente sabe que a capacidade das prefeituras é muito menor que do governo do Estado e do governo federal, mas é muito pouco, né? É muito pouco. É mais uma vez o Estado entrando nas periferias, né? Só quando entra de uniforme da polícia, né? Eles reclamam muito disso, da falta do Estado, e que quando ele entra de uma maneira truculenta, e pelo jeito vai continuar entrando, e mais uma vez vai deixar essas pessoas à margem. O que eu tenho visto muito, eu não sei se a sua percepção é a mesma, de muita gente se mobilizando no sentido de solidariedade, né? Vários projetos, o Elo está com um projeto bacana, e outras tem ONGs, tem várias instituições. E eu acho que, no fim, é a sociedade civil que vai dar uma resposta para as camadas mais populares, né? Eu acho assim, Gabi, a gente tem isso, então, por exemplo, eu sempre que recebo aqui informação de que tem alguma comunidade, alguma associação se organizando, a gente repassa, pede para colegas jornalistas fazerem matérias para colocar isso na mídia. Tem um ex-aluno meu que ele estava produzindo, inclusive, máscara para encaminhar para locais de trabalho, para as comunidades, a gente divulgou, o Rodrigo. Então, assim, a Associação dos Cortiços fez, semana passada, uma campanha para receber alimento, aí a Samara vai falar amanhã direitinho, para receber alimento, material de higiene, produto de limpeza. A Ana Bernarda, que é uma amiga minha lá do Sabuó, está fazendo campanha de arrecadação de alimentos também. Eu estou com o cardzinho dela, que é da Sociedade de Melhoramentos, lá da Vila Pantanal. Ou seja, as comunidades estão se organizando, a gente falou disso, né? A capacidade de organização é muito, muito alta, e a gente tem, né, na cidade figuras muito legais, como o pessoal do Elos, né, que está fazendo também campanhas, e é dessa maneira que a gente vai dando conta. Eu acho que depois disso tudo, a gente vai ter um saldo positivo aí, que é um convencimento, né, de que num país com as carências do Brasil não dá para discutir Estado mínimo e o governo discutindo só ações para fazer a economia crescer para depois dividir o bolo. Eu acho que a partir de problemas como esse, a gente vê que as carências são muito urgentes e que o Estado precisa estar presente, sim, e pondo dinheiro, transferindo renda, gastando recurso, né? A gente vê o governo hoje tirando dinheiro de um monte de lugar que falou que não tinha, né? Aí o Congresso aprova recurso, o Senado aprova recurso, diminui gasto, né? A gente pode lembrar que o ano passado o ministro da Economia tirou 9 bilhões do SUS, da saúde pública, que poderia estar fazendo diferença agora. A gente tem aquele teto dos gastos lá da época do Temer, que também já tem gente discutindo revogar. A gente tem proposta no Senado para taxar grandes fortunas. Então, assim, dá para fazer.
né, é que um momento como esse gera uma comoção maior, mas dá para fazer, porque essas pessoas vivem em condições ruins a vida inteira, né, não é em momento só de pandemia. Sim. E a gente está vendo o seguinte, que vai ser difícil voltar depois desses governantes e dizer que não tem dinheiro, que não dá para fazer, porque está dando, né, está dando para fazer agora, então vamos ver se vai ser, a discussão vai ser da mesma forma, ainda mais os trabalhadores vendo, né, que a hora que eles param, a economia não gira. Talvez os próprios movimentos de greve sejam muito mais assertivos nessa condição, porque a gente está vendo que o trabalhador em casa e lutando pelos seus direitos para não pegar doença, segura a economia do país inteiro. Tanto é que a gente vê movimentação aí de pessoas de classe, né, de mais alta renda fazendo campanha para essa galera toda voltar ao trabalho, em vez de cobrar o governo que tenha transferência de renda para eles poderem ficar em casa, cuidar de suas famílias, dar o que comer, né, em vez de se expor fora de suas casas e andando pela cidade para poder ganhar pão, né? Sim. Eu acho que vai ficar também um saldo aí positivo para nós, no nosso campo, porque nós vamos ter exemplos concretos. Por exemplo, a PEC da morte, que é a PEC 95. Agora a gente vai poder falar, tá vendo? Era disso que a gente falava quando a gente era contra essa paragem dos investimentos, congelar os investimentos, né? E aí eu acho que a gente tem que discutir, a gente já discutiu aqui uma vez e vamos discutir mais uma vez o SUS com o Biratã, e eu acho que a gente vai ter que pensar uma outra sociedade com mais investimento no SUS, na educação e na moradia, né, Rafa? Porque, assim, o modelo também que a gente vem executando, também não está funcionando, né? Eu tenho feito acompanhamento de algumas comunidades, como no São Manuel, do pessoal que foi removido de um local e está nos prédios. E eu estou fazendo levantamento família a família. Rafa, é indigna a vida que aquelas pessoas estão vivendo, porque elas saíram, às vezes, de uma casa pior, algumas não, mas algumas uma casa pior, foram para um apartamento, só que entre o que elas pagam de prestação, o condomínio, a luz, a conta não fecha, né? Não fecha. Então, você vê... E a gente está vendo também nesses prédios um fenômeno que outro dia até troquei uma ideia com um carriço. Você vê num prédio uma pessoa que está passando fome, porque ela ganha menos que um salário mínimo, e ela paga 195 de condomínio, mais 200 de prestação, pá. Então, ela está passando necessidade, e do lado você tem um carrão, né? Então, que sistema é esse? E eu acho que a gente também vai ter que questionar um pouco a Coab, a CDHU, porque do jeito que está também não está funcionando. A gente precisa de uma moradia, mas com mais recurso público mesmo. Não é... O cara é beneficiário de um programa de habitação, mas ele fica com boleto para pagar durante 30 anos, né? Sim. Então, o modelo de produção de moradia para baixa renda no Brasil é o mesmo da época do BNH, né? O que a gente teve anos atrás foi um entendimento do governo federal de que precisaria ter aporte de recurso permanente, né? Tanto para a produção de moradia quanto para infraestrutura e saneamento urbano. Então, a gente viu uma série de projetos do PAC, né? Aquele programa de aceleração do crescimento, teve alguns avanços, mas o problema da falta de moradia e do modelo de produção, ele é tão arcaico do ponto de vista de não atender a realidade das famílias, que a gente fica com problemas como esse que você está dizendo, né? A pessoa, ela não acessa o mercado formal, né, de produção de moradia, porque ela não tem renda. E aí o governo insiste em produzir e achar que a pessoa vai ter a renda dela para pagar aquele negócio. Então, assim, enquanto a gente não entender, né, que para quem está fora do mercado de moradia, a gente só consegue viabilizar se o governo entender que isso é cumprir, fazer o Estado cumprir
com o direito dessas pessoas de terem moradia, e a gente pode discutir, então, se não tem dinheiro para comprar, se a gente pensa em projetos de locação social. Existem modelos que não são, que funcionam em outros lugares, em outros países, e países de economia, né, capitalista central. A gente vê modelos de produção de moradia ou de acesso à moradia para baixa renda na Inglaterra, na Holanda, enfim, existem outros meios de acesso à moradia que não a venda da propriedade. A gente ainda está preso na venda da propriedade, e aí não tem jeito, e aí o estigma desses caras, que esses caras ficam depois de não conseguir bancar um apartamento, é o que a gente ouve, né, também como senso comum, e é muito perverso, né, das pessoas dizerem, tá vendo a pessoa lá, o pobre, né, ganhou, entre aspas, porque não sabe que a pessoa vai ter que pagar aquilo 30 anos, ganhou um apartamento da Coab, da CDHU, e está voltando para a favela. Né? Então, é muito perverso isso. E desse ponto de vista, né, a gente pega as últimas ações do governo federal, assim, corte dos investimentos no Minha Casa Minha Vida, principalmente para o Minha Casa Minha Vida entidades que são aquele programa voltado para as famílias de baixa renda que se organizam em associações como essas que lideram os movimentos aí de organização comunitária em momentos como esse de pandemia. Zerou o recurso do PAC, ou seja, muitas obras, inclusive, que estavam em andamento, perderam os recursos, aí fica aqueles elefantes brancos de obra parada em um monte de cidade, de água, de esgoto, de instalação de rede. Eu falei aqui, né, do corte de 9 bi do SUS, fora esse teto dos gastos aí, que é essa PEC da morte, que cortou recurso da saúde e da educação. A gente ouve o ministro Mandetta, né, que hoje está com uma aprovação lá em cima, porque ele está fazendo o que se espera normalmente, é que o nível do governo é tão baixo, que alguém que está cumprindo o seu papel, a gente está, né, louvando aqui, mas ele tem uma entrevista dele do fim de janeiro dizendo que ele defendia que o SUS não deveria ser público, que as pessoas deveriam pagar, que o modelo não se sustenta. Né? Eu quero ver ele repetir esse discurso depois desse problema. Né? A gente fica aí ouvindo o governo dizer que a universidade pública gratuita vai acabar, né? Que tem que se cobrar, porque só gente de alta renda que cursa universidade pública. A gente viu corte de bolsa de pesquisa, né? A ciência super desprestigiada pelo governo federal, bolsas sendo cortadas, né, da CAPES, inclusive cortando bolsa de pesquisador que estava aí tentando, contribuindo nas pesquisas aí para tentar um antídoto para o corona. Então, tudo isso a gente vai ter que rever, né, porque acho que está caindo a ficha, até de quem não tem muito discernimento das diferentes realidades que o Brasil tem, né, está ficando cada vez mais claro, e não acho que só não no Brasil, mas em nível mundial, de que a gente não pode prescindir de buscar uma saúde pública e gratuita e adequada para todos os brasileiros. A gente sabe que a universidade pública está cumprindo seu papel, né, hoje com a luta contra o coronavírus, seja desenvolvendo equipamento, seja desenvolvendo insumos, seja pesquisando vírus. Se a gente não tivesse universidade pública, a gente não ia ter nada disso hoje, são elas que estão socorrendo. E talvez fique claro para a maioria das pessoas que a gente não pode prescindir da pesquisa, da ciência, para tentar, inclusive, antever problemas como esse. Sim. Né? E você falou de saúde pública, né? E agora a gente tem um exemplo bem também concreto e palpável. Você tem os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, né? Investem uma porcentagem bem significativa do PIB deles em saúde privada, mas eles investem, e eles já passaram em muito o número de mortes da China, por exemplo. Eles têm 1/3 dos habitantes e já passaram em muito, e estão prevendo aí uma semana de terror, né? De tantas mortes. Sim. E isso, eu acho que fica essa reflexão de que saúde eles têm.
porque um país com tanto dinheiro, com tanta tecnologia, com tanta pesquisa, não era para morrer tantas pessoas, né? Eu acho que tem essa coisa da falta de acesso público à saúde, né? Porque está morrendo assim, a pessoa vai lá, não tem o que fazer. Teve um rapaz que morreu, um dos primeiros, um jovem morreu, porque foi acessar o hospital, era um hospital privado, não quis atender. E isso eu acho que lá tende a se repetir muito, né? Porque eles investem muito em pesquisa de saúde, em mas é tudo privado, laboratório, centro de pesquisa, hospital. Gabi, eu queria só fazer uma parte, tem um colega meu aqui que está mandando mensagem para a gente, nos comentários, e ele diz, pedindo para divulgar os telefones dos CRAS, né? Para quem tiver com problema do CRAS, enfim, quiser mais informações como o CRAS vai funcionar, ou os CRAS vão funcionar nesse período. Então, tem aqui telefone, ó, 3223-5473, 3223-5473, e 3237-1797. 3237-1797, tá? Que são telefones, segundo o Luiz, meu amigo Luiz Gonzaga, onde as pessoas podem obter mais informação, e fica aqui para o Givanildo, deve estar assistindo a gente também, porque não pode, né, num momento como esse, o CRAS simplesmente fechar a porta. A gente sabe também que os funcionários públicos da prefeitura são também, muitas vezes, uns guerreiros, porque trabalham também sem condições, né? Mas a gente sabe que se não tiver política, gestão por cima, os funcionários não fazem milagre. E é isso, assim, né, Gabi? Eu acho que as periferias, assim, a gente conversou bastante antes de entrar aqui, né? A gente bateu uma bolinha, mas, assim, eu tenho para mim, não tenho dúvidas de que essa comoção com a questão do vírus, ela tem a dimensão que tem, porque apesar de as pessoas poderem não gostar, eu sou sincero no que eu falo, assim, essa comoção, ela só está do jeito que está porque a doença chegou pelo andar de cima, né? A doença chegou por famílias de maior renda que foram à Itália, que estavam viajando para fora do país e trouxeram o vírus para o Brasil. A gente tem um exemplo claro do que pode acontecer aqui no país, né? As duas primeiras mortes, a primeira no Rio e a primeira em São Paulo, foram de um porteiro e de uma diarista que tiveram contatos com pessoas que voltaram da Itália e foram contaminadas pelo vírus. Uma delas, a diarista da família lá no Rio, a mulher estava em quarentena dentro de casa e não queria liberar a diarista e ela teve que conviver com a patroa dentro de casa, né? E eu acho que a hora que se confirmar, né, que a doença vai descer os andares das classes sociais, porque essa é a tendência, né, a ponta vai estourar no andar de baixo, nas comunidades mais simples, mas essas comunidades já sofrem com uma série de doenças, né, fruto da precariedade do jeito que elas vivem, e nunca teve comoção nesse sentido, nem movimentação política nesse sentido. Agora que o corona está matando mais que a tuberculose no país, por exemplo, né? Então, a gente vai precisar ver se realmente esse descontrole de contágio tomar a dimensão que a gente está esperando. Pode ter certeza que quem vai sofrer mais são as famílias que já não têm condição adequada nem de fazer isolamento social, nem de fazer quarentena, porque não tem um espaço adequado de moradia para se preservar e a sua família, né? Sim. Não, muitas casas a gente vê que tem a única ventilação é uma porta, né? Ou uma janela, quando tem. Então, ainda que você me mandou um link de uma matéria falando do isolamento, que é maior nas periferias, e a percepção que eu tenho que não é. Eu moro aqui em São Vicente, e ainda hoje eu fui na lotérica, fui pagar uma conta. O centro está fechado, mas tinha bastante gente. E o meu irmão, a filha do meu irmão mora aqui em São Vicente, também ali mais para dentro, no quarentenário, eu acho, não sei. E ele foi ontem lá e as ruas estavam bem movimentadas, né? Ele falou que parecia um dia normal, as pessoas na rua tomando cerveja.
Então, eu acho que por conta da falta de informação, que isso é uma coisa que o Givanildo também já chamou a atenção, Sim. né? Que essa informação não chega para eles. Então, eu tenho dúvida de como é que está esse isolamento. Um, pela informação, e dois, por todo o resto, né? De não conseguir ficar em casa, de ter que sair para arrumar dinheiro ou para pedir alimento para algum vizinho, família. Então, eu tenho dúvida quanto a isso. Não, pode terminar, desculpa. Não, pode falar. Não, então, é um pouco contraditório, né? Eu até voltei aqui na matéria e ela diz o seguinte, ela é uma matéria do dia 3 de abril, né, poucos dias atrás, e fala de uma empresa, a Inloco, que fez uma grande pesquisa aí, conta com dados de 3 milhões de pessoas na capital paulista, mais 60 milhões em todo o Brasil, e a matéria diz o seguinte, né, que o isolamento é mais respeitado na periferia. E aí, eu acho que o termo periferia aqui, no caso da cidade de São Paulo, que é onde foi feita a pesquisa, ela não tem tanta relação com comunidade ou com os espaços das favelas, mas tem a ver com bairros mais periféricos. Então, eles falam o seguinte, ó, que bairros como Raposo Tavares, né, que é na zona oeste, Sacomã, um pouquinho, zona sudoeste, né, para baixo do centro de São Paulo, e Perus, o índice de isolamento varia de 76 a 78, e outros bairros mais centrais, por exemplo, como a Sé, a Barra Funda e o Brás, varia de 27 a 32. Mas é um dado específico da cidade de São Paulo, né? Depois fala também da Vila Mariana e do Jabaquara, que também, por não respeitar, tem tido índices maiores de contágio. Enfim, é uma matéria legal, está no portal do R7, ela é de 3 de abril, foi atualizada às 17 horas e 13 minutos. Mas é um pouco contraditório. Agora, se bem que depois daquela aparição, né, do presidente na televisão, dizendo que era uma bobagem, a gente viu também o aumento, por exemplo, de pessoas andando aqui na praia, tanto é que o prefeito teve que isolar o calçadão. Sim. Né? No final, eu tenho saído para 2, 3 vezes por semana, eu faço compra e às vezes eu vou na farmácia, enfim, eu sou o representante da família aqui para sair de casa, né? Não quero que as crianças saiam, e a minha esposa também tem uma certa fragilidade para sair, e no fim de semana estava lotada, assim, sabe? Parecia um dia que normal de fim de semana, o calçadão principalmente. Então, eu acho que isso a gente vai ver mais para frente, mas eu acho que nem seja, esse dado é específico de São Paulo, mas eu acho que nem seja tão, assim, dos mais importantes, né? Até porque tem uma outra que eu falei, né, que nas favelas 96% defendem o isolamento. Então, por mais que o isolamento não seja cumprido, a consciência de que ele é necessário, talvez pelas carências e as doenças que essas pessoas estão acostumadas a pegar, traga um pouquinho mais dessa consciência, mas a gente vai precisar ver os próximos dias, né? Eu tenho lido notícias aqui que para fim de abril que a gente vai chegar provavelmente no pico, né, de contágios, e se a gente não tiver ainda essa subdimensão de testes, a nossa condição de avaliar para onde a doença está indo vai ser maior. Sim, por exemplo, uma das coisas que eu acho que deveria ser feita nas periferias e a gente não vê nada, né, por exemplo, a priorização de testes da doença para esses locais, porque se essas pessoas elas estão aglomeradas, né, se elas estão muito mais próximas, a necessidade de isolar os idosos e as pessoas com problemas de saúde recorrentes, ou quem tenha algum indício, né, da doença, tem que ser muito mais rápido, ou seja, os testes eles precisariam estar muito mais disponíveis nesses locais impróprios, e que o adensamento é muito maior, para isolar com muita mais rapidez as pessoas que possam estar contagiadas, porque isso tende a se alastrar também de uma forma muito mais rápida, né? E a gente não ouve nada disso. Ou seja, por mais que a gente veja aí, né? Eu vi um meme um dia que fala, nossa, o Dória ganhou 20 pontos na minha consideração, agora ele só está 3.880 negativo.
né? Porque a lógica do poder público não está mudando, né? É falar o que dá impacto político, com um pouquinho mais de discernimento, ou sem ignorar a ciência, ou ter um mínimo de sensatez, mas a lógica do para quem os políticos estão falando e estão agindo não mudou, né? Quem passa por carência e por problema continua passando. A Samara vai comentar amanhã, ela comentou semana passada, que não tem política nenhuma da prefeitura com os moradores de rua que vivem no centro. Ali no começo da Silva Jardim, que ali é um espaço super problemático de ocupação, é onde os moradores ficam, e muitas vezes é onde os moradores, a guarda municipal leva os moradores de rua quando tiram aqui da orla, né? Levam lá para o centro e despeja lá sem assistência. Isso eu cansei de ver quando estava lá no centro trabalhando diretamente, né? Mas, por exemplo, eu li uma notícia e não fui checar, espero que tenha sido verdade, que isso já esteja funcionando, e que ele ia liberar o ginásio lá da Arena Santos para morador de rua, porque lá tem banheiro e iam instalar água, enfim, mas demora muito, né? Demora muito porque não dá retorno político também. Sim, sim. E até o Luiz Gonzaga colocou aqui que 70% dos santistas voltaram no Bozo. Então, eles respeitam mesmo a quarentena e também por conta disso eles estão preocupados zero com os moradores de rua. E a Ana Bernarda está aqui e ela falou uma coisa. Ela falou que tem uma dúvida e gostaria que pudesse esclarecer. Baseado em que lei a Sabesp não atende o pedido do Ministério Público para resolver a questão da falta d'água para as famílias da Vila Pantanal? Sendo a água o primeiro direito à vida. A Ana Bernarda foi a minha amiga que bateu um papo comigo no domingo retrasado sobre a falta de água lá na Vila Pantanal, e a gente falou com o colega, o nosso amigo Rovai, que está com o Folha Santista, para divulgar isso, para ver se girava, né? E aí a gente soube que a Thelma já tinha feito alguma movimentação, mas é assim, Ana, a lógica da Sabesp ela não pode levar água aonde não existe cidade formal. Tá? O que é cidade formal? Onde existe loteamento e parcelamento aprovado. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê aí a prefeitura fazendo propaganda de uma das cidades melhores do país para se viver, porque tem 100% das pessoas com acesso à água e a esgoto, é justamente porque a Sabesp não considera pessoas sem atendimento as pessoas que moram em locais onde ela, entre aspas, não pode atender, ou seja, as ocupações irregulares. Então, mascaram o dado para dizer que a cidade é totalmente atendida, mas locais de ocupação informal, a Sabesp usa como justificativa para dizer que não tem obrigação de levar água, porque não teria, entre aspas, como cobrar, porque o assentamento, a rigor, não existe, não deveria estar ali. Agora, em relação ao Ministério Público, eu não sei, porque eu já vi ações, por exemplo, de ocupações irregulares que o Ministério Público manda ligar energia, né, e a CPFL é obrigada a ir lá ligar, independente se é uma área irregular, informal, precária ou não. Então, precisa ver aí qual foi a justificativa, se o Ministério Público simplesmente está demorando para atender, né, mas eu lembro, você mandou um vídeo, as pessoas indo buscar água com balde, né, e mostrando, né, no vídeo, falando, olha o isolamento aqui, como é que a gente vai se isolar? Né, se a gente tem que sair da rua para buscar água, e a gente viu crianças brincando na água, no chão, descalças, enfim, é uma condição precária que talvez não esteja nem no horizonte, né, dos nossos governantes aqui da cidade. E outra coisa que a Ana falou é verdade, né, a maioria das pessoas mora em cômodos, para 8, 9 ou 10 pessoas, crianças e adultos, então, assim, discutir isolamento social, discutir ensino à distância, discutir campanha, né, é uma coisa para quem vive, né, de uma forma um pouquinho mais satisfatória pela sua condição social, e uma outra coisa totalmente diferente, que é onde justamente a gente vê que falta atuação do poder público, que são nessas comunidades que não tem nem o mínimo do direito, acesso a direitos básicos, quanto mais a informação, insumo, teste, medicamento, renda, cesta básica, num momento grave como esse de pandemia, né?
Sim. E eu queria, só para ir encerrando, fazer um relato. Aqui em São Vicente tem um centro de prevenção ao coronavírus, na esquina da Campos Salles com a João Ramalho, e é um lugar bem interessante, é grande, é amplo. Eu estive lá com o meu pai estava com um problema de respirar, a gente esteve na UPA, em Santos, no sábado, e aí a médica, como ele não teve febre, a médica então achou que não tinha a mínima chance de ter o coronavírus, mas é um princípio de pneumonia. Como no domingo ele não melhorou, a gente foi nesse centro, até porque é bem perto da nossa casa. E então é um lugar bem legal, aí queria avisar todo mundo, quem tiver suspeita, achar que pode ser ou não estiver bem, acho que vale a pena ir lá. Eles têm testes, não estão testando todo mundo, pelo que eu percebi. Para o meu pai, eles fizeram um teste rápido, que não é um teste 100% confiável. Você tem que estar no pico da doença para o teste ser 100%. Né? Mas, enfim, fizeram um teste só nos casos bem graves que eles fazem o outro teste que é mais seguro. É um local amplo, está vazio, não tinha muita gente, então queria deixar aí essa informação para as pessoas que precisarem. É bem perto do VLT Transferência São Vicente, tá? Acho que é um serviço legal da gente divulgar. E no mais é isso, Rafa. Você quer encerrar? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer, acho que foi um papo super legal. Às vezes a gente acha que vai dar até um frio na barriga de ter que ficar 1 hora, né, levantando temas, mas passa muito rápido porque a gente acompanha, né, de alguma forma, seja profissionalmente ou pelo contato que a gente tem nas comunidades, muitos problemas, né? Você falou aí do teste, saiu uma notícia essa semana passada que o Bruno Covas teria dado um recado para os postos de saúde, para os seus funcionários, de só contabilizar os dados, os casos muito graves, né, de coronavírus comprovada, ou seja, essa coisa da subnotificação está muito grande, a gente ainda não tem teste, então a probabilidade dos números serem muito maiores é muito grande, né? Não acho que a gente vai chegar, né, ao problema que a gente está nos Estados Unidos, porque, de certa forma, o estado de São Paulo, que é onde tem o maior número, fez isolamento com certa antecedência, mas mesmo assim a gente não sabe como isso vai chegar justamente nessas comunidades que a gente está discutindo aqui, né, está problematizando aqui. Então, eu espero que a gente possa sair dessa o quanto antes. Eu acho que muita gente, a gente podia bater papo com pessoas ligadas a diversas políticas públicas, e aí eu queria encerrar dando parabéns para você, Gabi. Eu tenho visto já as outras lives suas, você está cumprindo um baita de um papel, pode contar comigo para a hora que você quiser. Eu sei que deve ter muita gente aí fazendo contato para participar, mas eu acho que a gente podia fazer isso de forma recorrente, sabe? Sim. Acompanhar as notícias, daqui a 15 dias voltar a discutir, ver como as comunidades estão se organizando. Sim. Eu acho que é a maneira que a gente tem de contribuir com o problema, né? Divulgando as comunidades que estão organizadas e auxiliando na informação e dar um pouquinho de base para a gente refletir problemas anteriores que levam ao agravamento dos problemas atuais, principalmente nessas comunidades, né? Não, legal, Rafa, tá combinado já. Vamos esperar uns 15 dias, ou menos, enfim, e a gente volta, porque uma coisa que a gente não falou, e de repente a gente podia chamar uma outra pessoa, fazer nós três, falar da questão dos morros. A gente teve aí os deslizamentos, e isso foi atropelado pelo coronavírus e não foi resolvido. A gente tem gente que está ainda na Vila Criativa, gente que não recebeu auxílio, gente que está em área de risco. Então, nem deu tempo da gente conversar hoje, mas eu acho então, que é verdade. Tem uma parte aqui, né? A gente tem vítimas dos deslizamentos da Baixada Santista esperam por auxílio aluguel.
né? Os deslizamentos ocorreram dia 3 de março, a notícia é 2 de abril e ninguém recebeu benefício ainda. Recebeu. E muita gente está nesses locais, né, ainda de risco, porque não tem para onde ir, vão ficar mesmo. Tem gente na Vila Criativa, então eu acho também que isso daí valeria uma conversa, a gente chamar aí um pessoal do Morro, o Arquimedes, ou um pessoal lá de cima. Vamos sim. Né? E a gente faz aí um programa semanal sobre moradia. Ótimo, estou à disposição. Chama a Ana, que também tem muito para contribuir com a gente, né? A Ana Bernarda e a Ana Velarde. E a Ana Velarde. Temos várias Anas para contribuir. É isso aí. Então tá, obrigada a todo mundo. Eu preciso dar um recado muito importante. A José Martí, a gente se autofinancia, né? Nós somos uma entidade que a gente se autofinancia, e uma das maneiras eram as nossas atividades. E a gente está parado por conta disso, mas o aluguel e as outras contas estão chegando. Então, a gente está fazendo aí uma campanha, quem puder, sócio que parou de pagar, quiser voltar a pagar, ou que não é sócio, quiser contribuir, a gente tem 4 contas, e aí quem quiser me chama aí no privado, eu passo as contas, para a gente conseguir sobreviver também, né, passar por isso e manter a nossa casa aí como uma trincheira de luta na Baixada Santista. Bom, é isso. Obrigada, Rafa. Legal, obrigado. Boa noite a todo mundo que acompanhou. Até amanhã. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.